Livro do profeta Ageu, capítulo 1, do verso 5 ao verso 7. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a partir do primeiro, tá bom? E depois vou ler assim até o 7. Ageu, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Nossa meditação é a partir dos 5 e 7. No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, do primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josada, que é o sumo sacerdote, dizendo, olha o verso 2: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Porque tanto assim diz o Senhor dos exércitos. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semeiam muito, colhem pouco, comem, mas isso não chega a matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, põem roupa, mas ninguém aquece, e o que recebe o salário, recebe para colocar em uma sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: considere o que tem acontecido a vocês. Considere o que tem acontecido a vocês. Queria falar nesta noite, querido, sobre considerando os nossos caminhos. Considerando os nossos caminhos e priorizando aquilo que agrada a Deus. Quando o texto diz aqui, a tradução diz, considere os seus caminhos. Vemos aqui uma palavra de exortação ao povo de Deus. Esse texto aqui é o profeta Ageu. Ele traz uma palavra de exortação a quem? Ao povo de Deus. O povo de Deus viveu cativo na Babilônia, e aqui já estava praticamente terminando o cativeiro. Então esse texto, ele vai falar disso. Então o profeta traz aqui uma exortação ao povo da parte de Deus. Por quê? Porque existia ali uma inércia espiritual, existia ali um sono espiritual. O povo de Deus passou pelo cativeiro, teve ali muita experiência. Vale dizer que foi para o cativeiro por causa da desobediência, e Deus tratou de Israel lá no cativeiro. Deus levantou profetas lá no cativeiro, homens de Deus, Jeremias, Ezequiel, homens que falaram também ali durante o cativeiro, para que o povo não perdesse a sua fé. Deus cuidou de Israel no cativeiro. O cativeiro foi permissão de Deus para tratar com o povo por causa da desobediência. Mas é interessante que existe uma facilidade em nossos corações de sermos desobedientes. Existe uma disposição nossa, muitas vezes, de desagradar a Deus, de fazer aquilo que há em nós mesmos, de fazer aquilo que nós mesmos queremos. Muitas vezes existe uma vontade em nós de priorizar aquilo que nos agrada, aquilo que enche o nosso coração, mas muitas vezes nós deixamos de olhar para Deus e ver o que Deus quer de nós. E o texto aqui, ele traz esta exortação. O profeta Ageu, ele traz isto ao povo. É uma mensagem da parte de Deus por conta da inércia espiritual, por conta da apatia. Os filhos de Israel estavam apáticos com respeito a Deus, estavam olhando para si mesmo. Então o povo aqui já estava voltando do cativeiro babilônico. O rei Ciro, o rei da Pérsia, que tinha conquistado a Babilônia,
Babilônia já tinha autorizado que alguns judeus, muitos judeus, estivessem voltando já para Jerusalém para reconstruir o templo que estava destruído. Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, ele destruiu todo o templo do Senhor e levou os utensílios do templo, tudo aquilo que era sagrado, tudo aquilo que Deus tinha zelo, os utensílios do templo, foi todos levados para a Babilônia, e o templo destruído. E durante todo o cativeiro, o templo ficou em ruínas, a cidade ficou em ruínas sob o domínio babilônico. Mas aqui já está no final desse cativeiro. Então o povo de Deus estava voltando disto. O rei então, Ciro, já tinha autorizado que os judeus fossem voltando. Aproximadamente 50 mil judeus já estavam voltando, liderados por Zorobabel, para que voltasse a Jerusalém para a reconstrução do templo. Isso está lá em Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, você vai ver este relato. Então estava ali autorizado, então Israel estava voltando, alguns judeus estavam voltando para reconstruir o templo. E no capítulo 3 de Esdras, do 8 ao 13, ele relata parte dessa construção. Tem um texto bastante interessante lá em Esdras que diz o seguinte: que quando o povo voltou e começou a reconstruir o templo, ali em Esdras relata uma grande emoção que os anciões tiveram, uma grande emoção e louvor a Deus. O texto diz que naquela reconstrução do templo, quando os alicerces do templo foram lançados, quando os alicerces da reconstrução do templo foram lançados, o texto lá diz que os velhos que viram o primeiro templo, aqueles que tinham informações do primeiro templo que foi destruído, os velhos, quando eles viram os alicerces sendo lançados da reconstrução, diz lá em Esdras que houve um choro tão grande dos velhos, das pessoas que estavam ali. Eles choraram grandemente. A Bíblia diz que eles choraram em alta voz quando eles viram os alicerces sendo lançados do segundo templo. Eles lançaram as suas vozes ao alto e choraram em altamente. E a Bíblia diz que de longe escutavam os choros e os gritos de louvor a Deus dos anciões, porque viram o templo ali ser reconstruído. Por quê? Porque eles tinham prazer na obra de Deus. Passaram pelo cativeiro, viveram situações difíceis, mas agora voltando e vindo ali, é a hora de reconstruir. Então começaram a reconstruir, e quando lançaram aqueles alicerces, houve júbilo, houve alegria. O povo choraram de alegria, de louvor e exaltação a Deus. O povo tinha prazer, passaram por tantas coisas, mas tinham prazer, tiveram prazer de ver a obra de Deus sendo reiniciada naquele lugar. Mas é interessante, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que a obra de Deus sempre teve oposição. Sempre teve oposição. Desde os tempos lá atrás. Quanta oposição Jesus Cristo teve no seu ministério. Quantas perseguições. Tentaram caçar Jesus de todas as maneiras. Depois que Cristo se entregou na cruz e depois que ele foi assunto ao céu, a igreja continuou ainda através dos apóstolos, e a perseguição, a oposição sempre continuou perseguindo a igreja. Mas como a Bíblia diz, nada pôde calar a igreja. E como nós cantamos aqui, o que nós cantamos aqui, na verdade isso é Bíblia, viu? Porque nada pode parar a igreja, nada pôde parar a igreja do Senhor Jesus, nada pôde. Mas a obra de Deus sempre teve oposições. Satanás, ele luta contra a igreja, ele luta contra a obra de Deus. Satanás, ele leva a sério o seu ministério de matar, de roubar e destruir, tanto na vida da igreja, na obra de Deus, quanto na sua vida.
Satanás, ele se agrada disso, ele quer isso, ele quer ver você tropeçar, ele quer você mergulhar numa inércia, numa apatia com respeito a Deus, com respeito às coisas de Deus. É isso que ele quer, isso que ele quer de você, de nós todos. Ele quer que você continue, às vezes, nessa inércia. Muitos estão imergidos nisso, estão numa inércia espiritual, estão apáticos com respeito a Deus. É isso que estava acontecendo com os filhos de Israel. A obra sempre teve oposição. Ali em Esdras capítulo 4 vai dizer o seguinte, que os samaritanos se opuseram à reconstrução do templo. Eles se opuseram, e houve ali, por causa disso, uma inércia que tomou conta daquelas pessoas, daqueles judeus. Porque os samaritanos semearam apatia entre o povo de Deus. Os samaritanos, através da oposição, eles semearam contendas, divisão. E a obra de Deus, da reconstrução do templo, ela foi interrompida. O que a gente vê aqui? Primeiro a gente vê os alicerces sendo lançados e o povo jubilando em louvor e adoração. Depois de um tempo, vêm os opositores, vêm os samaritanos, semeia discórdia, semeia inércia, semeia contenda, semeia desânimo, e a obra é interrompida. Então houve uma semeadura de inércias, de apatia com Deus e com respeito à obra de Deus. A Bíblia diz que a obra da reconstrução do templo ficou parada por 16 anos. Pensa bem, 16 anos a obra ficou parada. É assim que Satanás trabalha. Satanás, ele não vem como, muitas vezes, ele tem a sua maneira de agir. Muitas vezes ele não vem como um terremoto derrubando tudo. Às vezes ele é sutil. Ele é sutil na sua obra. Ele semeia inércia, ele semeia desânimo, indisposição, até que a obra pare. E quando eu digo obra, não quero me referir apenas à obra de Deus, mas à vida espiritual, a sua vida, a vida da igreja. Que a vida da igreja não pode nem deve se resumir aqui dentro das quatro paredes. A vida da igreja é lá na sua casa, é lá no teu trabalho, onde quer que você esteja, andando na rua, tomando posição, sendo coerente com as coisas, ali está a igreja. Então, quando eu tenho uma inércia no meu coração, quando eu tenho uma apatia no meu coração com respeito à obra de Deus, eu levo a vida de qualquer jeito, pensando em mim mesmo. E é isto que os filhos de Israel estava acontecendo. Eles estavam apáticos por causa disso, que estavam pensando em si mesmo. Então a obra ficou parada por 16 anos. E após 16 anos de apatia espiritual, Deus levanta o profeta Ageu, e Zacarias também, por sinal. Deus levanta o profeta Ageu e outros, no caso Zacarias, para exortar o povo, para despertá-los daquela inércia que eles estavam vivendo, para despertar o povo daquele sono espiritual que fez com que a obra de Deus estava parada naquele lugar. Interessante, a inércia deles era tão grande que eles diziam, olha o verso 4, olha o que o povo dizia, olha aqui, ó. No verso 3, Deus exorta, né? A palavra do Senhor veio por meio do profeta, dizendo: acaso não é tempo de morar em casas luxuosas, enquanto o templo permanece em ruínas? É interessante isso aqui. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido. Considere. É interessante isso aqui, querido. O povo precisava pensar naquilo que eles estavam fazendo. No finalzinho do verso 2, olha aqui o que diz no finalzinho do verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa de Deus deve ser reconstruída. Olha só,
O que a inércia no coração deles fazia? A obra estava lá parada, fazia 16 anos. E Deus exorta o povo através do profeta Ageu. E o que o povo estava dizendo? Olha, ainda não é hora. Não é hora de tomar posição. Não é hora de dar sequência. Tem tempo ainda. Já durava 16 anos. Mas não é hora ainda. Nós vamos ter tempo. Deixa para os mais novos. Deixa mais para frente. Mais para frente a gente retoma essa reconstrução. Não é hora ainda. Não é hora ainda. Mas olha que o que diz o verso 4. Acaso é tempo de você morar em casa luxuosa? É o que Deus está falando aqui. Olha, vocês estão falando que não é hora de reconstruir o templo, mas é hora de você estar em casa bem estucada, em casas prontas, em casa luxuosa, enquanto o meu templo está destruído. O que eu vejo aqui, querido? O que eu vejo aqui é que existia ali uma prioridade naquilo que é material. Estava se esquecendo daquilo que Deus queria. Não se priorizava as coisas de Deus. É interessante isso aqui. Então eles são exortados para que as suas vidas tivessem uma outra direção, porque até então estava preocupado consigo mesmo, com a vida deles, com aquilo que era material. Eles estavam ocupando a inércia deles, estavam ocupando a mente deles de uma maneira que eles apenas estavam vivendo os seus próprios interesses e não da obra de Deus, não naquilo que agradava o Senhor. Por isso que eles diziam: não é tempo ainda de edificar o templo. Mas Deus disse: é tempo de habitar nas vossas casas bem estucadas e a minha casa deserta. Eu vejo aqui que nós temos que cuidar sim dos nossos interesses. É muito importante. Você precisa fazer isso. Cuide de seus interesses. Trabalhe. Faça suas boas escolhas. Peça a orientação de Deus. Peça sim. Mas priorize as coisas de Deus. É o que não estava acontecendo neste contexto aqui. Temos que cuidar dos nossos interesses, mas também priorizar a Deus e aquilo que agrada a Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33 vai dizer o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Não está falando para você ser relapso com as coisas. Não está falando para você ser descuidado. Não está falando para você não fazer os teus cursos, não estudar, não fazer sua faculdade, não se aprimorar nas suas coisas. Não está dizendo isso não. Pelo contrário, faça isso. Faça isso, mas coloca Deus em evidência na sua vida, coloca Deus à frente da sua vida, coloca Deus como prioridade na sua vida, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a promessa de Deus para nós. Temos sim cuidado dos nossos interesses. Somos exortados pela palavra de Deus a considerar os nossos caminhos. O que é isso? Quando fala considerar os caminhos, está falando para dar uma olhadinha do lado, dar uma olhadinha atrás e ver o quanto que Deus te sustentou. Se você olhar para a sua vida hoje, independente da sua idade, eu falo mais pelos mais velhos, nós os mais velhos. Quando a gente olha, vamos dar uma olhadinha atrás e ver o que Deus fez, e ver a maneira que Deus cuidou de você. Quantas coisas você passou, querido. Quantas madrugadas você não dormiu muitas vezes. Quantas enfermidades você não passou. Quantos problemas familiares você não passou. Quantas situações difíceis, becos sem saída que você entrou muitas vezes. Às vezes por conta própria, às vezes por permissão de Deus, enfim. A gente passa por tantas coisas. No mundo tereis aflições. Então quando fala aqui para considerar os caminhos, é olhar o que Deus conduziu, a maneira que Deus nos conduziu, como Deus nos trouxe até aqui, e poder dizer com todo o nosso coração, cheio de louvor e adoração: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É isto. Considerar os caminhos é ver o quanto Deus foi bom com você, o quanto Deus é bom com você,
quantas coisas Deus tem nos dado. Você parou para pensar? Mas a nossa tendência é olhar para nós mesmos, só o que eu não tenho. A tendência é achar, é falar, é dizer, é reclamar aquilo que eu não tenho, mas nós nos esquecemos aquilo que Deus tem nos dado bondosamente todos os dias da nossa vida. Essa era a ideia aqui. Não é tempo de edificar o templo, não é agora. Só passou 16 anos. Só passou 16 anos. Vamos deixar um pai para frente. Não é tempo de edificar, mas é tempo de você morar em casas bem estucadas. Considere o que está acontecendo com vocês. Olhe o coração de vocês. Olhe o que está acontecendo com vocês. Quando eu não priorizo as coisas de Deus, eu posso até conquistar muitas coisas, mas ela não vai satisfazer os nossos corações. Você pode ter certeza disso. Então nós somos exortados. Somos exortados pela palavra de Deus a considerar os nossos caminhos. Nós vivemos aqui, você vive aqui nessa terra. Nós vivemos aqui porque Deus projetou você para estar aqui. Deus projetou você. Você é projeto de Deus, meu querido. Você é projeto de Deus, do jeitinho que você é. O problema é que a gente entra em muitas invenções, né? A Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas ele entrou em muitas invenções, aí nós mesmos bagunçamos o nosso coreto. Essa é a verdade. Mas Deus tem projeto, Deus nos colocou aqui porque tem projeto para a nossa vida. Por isso somos exortados a pensar sobre isso. Deus projetou isso. Somos criados para a glória e louvor de Deus. A Bíblia diz isto. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Deus se alegra com a sua vida. Então você precisa, eu preciso glorificar a Deus na minha maneira de viver. Então nós somos exortados a isso nesta noite. Sair da inércia, sair do sono espiritual, sair do comodismo, é viver uma vida que agrada a Deus, viver uma vida de serviço a Deus. Nós servimos a Deus da nossa maneira que vivemos, no nosso comportamento. Você serve a Deus na maneira que você vive, no teu comportamento, na impressão que nós passamos pela vida para as pessoas, no nosso comportamento, nas nossas prioridades, nossas escolhas. Também nós servimos a Deus. Nossas escolhas e prioridade têm agradado a Deus. Nosso estilo de vida tem sido coerente com o Deus que dizemos que cremos. Nosso estilo de vida tem sido coerente. Nossas escolhas têm sido coerentes. Eu tenho agradado a Deus com a minha vida, com a minha maneira de ser. Quais são as nossas prioridades? Então, querido, nesta noite nós somos chamados a considerar o nosso passado, olhar assim o que Deus já fez e compreender o que Deus que agiu no passado, Ele age no presente e vai agir no nosso futuro. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Este é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Então nós somos chamados a refletir sobre isto. Eu vejo aqui, queridos, que quando nós aplicamos o nosso coração, apenas nas coisas terrenas, é o que estava acontecendo ali com os judeus. Estava aplicando o coração apenas naquilo que eles estavam vendo, naquilo que era terreno, jogando para frente ou transferindo a responsabilidade, jogando para outros a responsabilidade que era deles. Estavam vivendo uma vida assim totalmente apática. Mas quando isso acontece, quando aplicamos o nosso coração apenas nas coisas terrenas, sem atentar o coração para as coisas de Deus, para a sua obra, nós podemos até alcançar grandes coisas. O filho de Israel estava alcançando algumas coisas, estava alcançando uma boa posição, muitos estavam bem, já vivendo bem, casas bem estucadas, casas luxuosas, mas existia uma insatisfação nos corações.
quando aplicamos o nosso coração apenas nas coisas terrenas, sem atentar o coração para as coisas de Deus, para a sua obra, podemos até alcançar grandes intentos, mas nada vai valer a pena, não vai satisfazer a nossa vida, não vamos ser completos. É isso que, tanto é que, olha que eu acho interessante esse verso aqui, que diz que nada satisfazia o coração daquelas pessoas. Olha o verso 6. Semeiam muito, estão colhendo pouco. Estão comendo, mas não estão matando a fome. Estão bebendo, mas não estão se satisfazendo. Estão se vestindo, mas não estão se aquecendo. E quem recebe salário, coloca em saco furado. A tradução minha fala sacola furado. Tem uma tradução que diz: quem recebe salário, coloca em saco furado. Sabe por quê? Porque não prioriza as coisas de Deus. Prioriza as coisas de Deus. Faça a sua parte. Faça as suas escolhas bem firmadas. Faça as suas escolhas com coerência. Ame ao Senhor. Apresenta a sua vida diante de Deus. Vamos apresentar a nossa vida diante do Senhor. Porque se nós não priorizarmos aquilo que lhe agrada a Deus, nós vamos até conquistar muitas coisas. As coisas estão aí para ser conquistadas, mas você vai ter uma casa boa e não vai ser satisfeita. Você vai ter um belo de um carro, não vai se satisfazer. Você vai ter uma conta bem cheia no banco, talvez, mas não vai te completar. Vai comer comidas boas, mas não vai ter prazer. Sabe por quê? Porque nós não temos considerado os nossos caminhos, o que Deus fez, e não temos priorizado aquilo que Ele quer que nós façamos. Não temos priorizado as coisas de Deus, ou aquilo que agrada a Deus. Então a palavra para nós nesta noite é: considere os seus caminhos e priorize aquilo que agrade a Deus, porque aí você vai se satisfazer. Lembra que é a palavra de Jesus, quando aquele homem, o rico, né, ele tinha muitas coisas, ele falou: olha, o que eu vou fazer agora? Meus campos estão produzindo grandemente, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar meus celeiros, eu vou construir outros maiores, eu vou encher os meus celeiros até o topo, e depois eu vou dizer: ó alma minha, regala-te, alegra-te, porque você tem muito bem em tua vida. Louco, hoje pediram a tua alma, e o que tens, para quem será? Palavra do Senhor isto. Então o que nós vemos aqui? É importante fazer a nossa parte, é preciso, faça, seja atento às tuas coisas, trabalhe, faça suas boas escolhas, mas faça as suas escolhas baseado na palavra de Deus, na vontade de Deus para a sua vida, porque aí você vai conquistar as tuas coisas e vai se satisfazer, ainda que seja pouco aos olhos de muitos, mas você vai se satisfazer. Você pode ter certeza disso, porque o que vale a pena é Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem absolutamente nada. Você pode até conquistar grandes coisas, mas não vai ter absolutamente nada. Então pensa nisso nesta noite. Nós somos exortados nesta noite a considerar os nossos caminhos, ver o que Deus já fez na nossa vida e priorizar aquilo que agrada a Deus hoje. Como está a nossa vida? Como que estamos vivendo esses dias? Como estamos vivendo? Nós vamos só ser completos quando priorizar as coisas de Deus em primeiro lugar. Quer seja poucos aos olhos dos homens, quer seja muito, isso não importa.
O que importa é a felicidade de ter Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como aquele que nos conduz todos os dias, por onde quer que a gente vá. Então pensa nisso. Está difícil a tua luta, tem enfrentado adversidades, tá passando um período difícil, mas vê o período que Deus já te trouxe até aqui. Vê quantas coisas você já passou, quantas bênçãos de Deus você experimentou, o quanto Deus cuidou de você. Agora olha para a sua vida e você pode dizer, eu tenho certeza disso, quando olhando para a nossa vida dessa maneira, a gente pode dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou o Senhor, e o Deus que nos trouxe até aqui. Essa expressão Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, ela quer dizer o seguinte, quer dizer que não chegou no fim ainda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não quer dizer que vai parar aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor, mas subentende o seguinte, que ainda há uma caminhada, e o Deus que conduziu até aqui vai te conduzir até o final. Você crê nisso, querido? Então pensa nisso nesta noite. Vamos sair daqui nesta noite pensando nisso. Vamos considerar o que Deus já nos fez e não olhar para nós mesmos. Os filhos de Israel que estavam voltando ali para reconstruir o templo, por um tempo eles foram firmes, depois eles mergulharam na inércia e simplesmente abandonaram. Sabe por que eles abandonaram? Porque ficaram dormindo espiritualmente, foram inertes espiritualmente, mas para as coisas de Deus, mas para as coisas terrenas não. Tanto é que o profeta fala, vocês não estão trabalhando na obra, mas a vida de vocês estão tocando. Vocês têm casas bem estruturadas, vocês têm casas luxuosas, mas e ali a minha obra? É por causa disso, porque eles estavam priorizando as coisas que são terrenas, esquecendo aquilo que é de Deus, sendo que é o contrário. Quando nós buscamos a Deus, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, todas estas coisas que você tem batalhado, que você tem corrido atrás e que é preciso correr mesmo, todas estas coisas vão ser acrescentadas. O Senhor vai trabalhar por você enquanto você dorme, tá? Enquanto você está lá sem saber, você vai dormir, você vai para o seu quarto, vai dormir, amanhã você não sabe o que fazer. Se você priorizar as coisas de Deus, priorizar o que agrada a Deus, Deus vai trabalhar por você enquanto você dorme, e amanhã vai estar tudo certo, porque Deus está no comando de todas as coisas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu coração, que Deus te fortaleça, que você e eu, que nós todos como igreja possamos estar buscando o Senhor e priorizando aquilo que agrada a Deus, porque as outras coisas, as demais coisas serão acrescentadas na tua vida e na vida da tua família. Amém?